Beleza. Então, gravação iniciada. Gente, acho que é o primeiro assunto, né, que é o assunto principal aí do nosso dia, a gente falar sobre a prova, tá? Então, vou começar com isso já. Então, a nossa prova, a nossa avaliação oficial, ela vai acontecer na semana que vem, na sexta. Ficou no dia 24. Isso. Isso. Ficou no dia 24, então, a nossa prova. E aí ela vai valer os 1.000 pontos, né? Que seria da avaliação oficial 1. E aí o que eu vou cobrar na prova? A gente vai cobrar as unidades 1 e 2, tá? Então, para nossa matéria aqui, deixa eu admitir, agora eu tenho que admitir todo mundo. Pronto. Uhum. Aí, pessoal, as unidades que vão ser cobradas vão ser as nossas unidades 1 e 2. Então, desde o que a gente viu lá no presencial, né, no começo da aula, quando a gente ainda podia se encontrar, até a matéria que a gente já viu através dos vídeos e viu através das aulas online, tá? Então, a parte de fundações, né, que a gente começou na semana passada ali, falando um pouco de fundações, essa parte não vai cair nessa prova, tá? Ela vai ficar lá para frente, porque ela já faz parte da unidade 3, beleza? Então a gente vai, né, abordar só a unidade 1 e 2 ali para ficar dentro do que seria a primeira prova mesmo, tá? E aí, pessoal, em relação às questões da prova, essa é uma prova que eu vou montar hoje ainda, né? Não finalizei, estou finalizando as primeiras. E aí vão ter sim questões de múltipla escolha, vão ter questões abertas também. Vai ser uma mistura entre os dois, né? A nossa matéria é bem mais teórica, né? Mas não tem como não dar uma mesclada aí para poder avaliar vocês e tudo mais. Deixa eu vou admitindo tudo. Aí, beleza. Então, em relação à prova, vai ser uma mistura, tá? Em relação às questões, vai ter questões fechadas, né? Questões mais diretas ali, e vamos ter questões abertas também. O que eu peço para vocês nas questões abertas, pessoal? Escrevam dentro do que vocês estudaram, do que vocês conhecem, do que a gente conversou em sala. Não peguem resposta pronta de internet. Sim, dá para saber quando a resposta é uma frase que vem do Google, tá? E eu não vou aceitar esse tipo de resposta. É melhor que vocês escrevam uma resposta parcial, né? Dentro do que vocês entenderam da matéria, do que vocês pensam sobre o assunto, do que pegar uma resposta pronta, tá? Então, se tiver resposta copiada da internet direto ali, eu vou zerar a questão, tá? Se vocês escreverem com o seu próprio coraçãozinho ali, aí eu consigo considerar, consigo analisar a lógica de vocês e fica melhor para eu conseguir corrigir, tá? E se eu tiver respostas exatamente iguais entre alunos, né? Que não é todo mundo que pensa a mesma coisa, é bem fácil de descobrir quando vocês trocam informações, né? Para uma questão aberta, principalmente. E aí eu também vou zerar os dois, tá? Então vamos evitar esse tipo de situação e conversar dentro do que vocês conhecem da matéria mesmo, né? O que a gente quer aqui é entender qual é o ponto que vocês estão, o que vocês entenderam, o que é a sua ideia dentro dos nossos assuntos, tá? E aí, pessoal, caso vocês não saibam responder alguma questão, alguma coisa, o que vocês colocarem de resposta, não sei respondê-la por completo, mas eu sei começar, sei essa parte, escrevam, tá? Eu consigo considerar mesmo que vocês não tenham uma resposta totalmente completa. O que vocês colocarem lá eu consigo analisar, né? Consigo pensar na lógica de vocês e ver qual era a linha de pensamento. Se vocês não escrevem nada, para mim fica difícil também. Eu não consigo dar nota se vocês não me mostrarem qual era o caminho que vocês estavam pensando, tá? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, isso em prova presencial também,
na dúvida, não sei ir até o final, mas escreva o que você sabe, escreva, né, o que vocês estavam pensando em relação a isso, que aí a gente consegue considerar e dar uma parcial, tá? Acho que o objetivo principal dessas questões abertas vai ser o lance da parcial, né, pessoal? Uma questão fechada ali, eu não vou conseguir ter essa possibilidade. Na aberta eu consigo, né, não ser tão direto assim, eu consigo analisar o que vocês estão pensando e dar uma melhorada ali na nota, mesmo que a questão não seja completa, tá? Quando que a prova vai acontecer? Então, ela vai abrir no horário da aula, então ela vai abrir às 8h30 da sexta-feira que vem, e aí, entre as 8h30 e as 11h15, eu vou estar aqui no Teams, tá? Nessa mesma reunião, disponível para auxiliar vocês, para ajudar no processo de realizar a prova. Ajudar, acompanhar, não é resolver. Eu não tiro dúvida de conteúdo no dia da prova, tá? E eu estou aqui para auxiliar em questão de interpretação de alguma situação que pode ter dado errado na questão, alguma coisa assim, né? Como responder as questões, nós temos alguns modelos diferentes de questão nesses questionários ali online, então pode ficar dúvida em relação a isso. E caso vocês tenham algum problema de acesso também, para eu conseguir auxiliar da melhor forma que eu conseguir, tá? E aí, aonde que vai ficar esse questionário? Então, ele vai estar disponível no AVA, na aula da sessão 1.1. Então, é a primeira unidade, a sessão 1, na parte aula, vai estar disponível o questionário para a prova de todas as matérias, isso, né? Daí você vai na matéria lá e abre o questionário que está na parte aula da unidade 1, sessão 1. É lá que vai estar para vocês encontrarem com mais facilidade, tá? E deixa eu ver o que mais. Quanto tempo que a prova vai ficar aberta? Então, acho que o professor Fabiano, né, que é de engenharia civil, coordenador, passou para alguns alunos um vídeo falando sobre isso. A prova vai ficar aberta 12 horas, para caso tenha uma queda de energia, não tenha acesso de internet no horário, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ela vai iniciar às 8h30 e ela vai fechar às 8h30 da noite, tá? E lembrando que eu vou estar disponível até as 11h15. Depois disso, eu não resolvo nada, tá? Não respondo nada, não tenho o que eu fazer. Eu estou disponível só nesse horário, beleza? Até porque à noite eu tenho outra prova, né? Então, vou estar disponível para outra turma. E aí, acho que era isso em relação ao método da prova em si. Alguma dúvida, alguma questão quanto a isso? E daí a gente entra na nossa revisão. Tranquilo? Como é de praxe, pessoal, eu vou deixar o WhatsApp aberto aqui, né? Se vocês não quiserem abrir o microfone e tal, vocês podem mandar ali, né? Perguntas e tudo mais, alguma coisa nesse sentido. Se vocês lembrarem de alguma coisa sobre a prova, alguma coisa assim que vocês querem saber, vão me mandando ali no nosso grupo, tá? E hoje, o que a gente vai fazer? Então, como a gente teve parte dessas aulas no presencial lá no começo, né? Antes da gente entrar nesse modo isolamento, né? E tivemos essas aulas que foram por vídeo, então eu não tive o contato com vocês. A ideia é que eu faça hoje uma revisão. Então a gente dá uma revisada nos assuntos principais ali, nos tópicos que vão estar presentes, né, nessas unidades ali, o que a gente precisa lembrar e tudo mais. Quer dizer que as questões da prova vão sair só da revisão? Não, tá? O que eu estou trazendo aqui é uma pincelada sobre os assuntos, mas claro que as aulas são mais completas, né? E o nosso conteúdo é mais completo do que o que eu vou trazer aqui. É para a gente dar uma relembrada e entender o que nós abordamos em relação a cada situação, tá? E para tirar alguma dúvida de vocês em relação a isso. Nós fizemos alguns questionários, certo? Né? Quando vocês estavam tendo aulas por vídeo ainda lá no começo, eu joguei alguns questionários para vocês responderem. Então, eu trouxe hoje também as respostas, tá? As respostas, os gabaritos, né? Para a gente discutir e tirar alguma eventual dúvida que ficou, já que eu não consegui dar um feedback para vocês presencialmente sobre essas respostas, e é interessante que vocês tenham elas antes da prova, né? Para tirar
alguma dúvida pontual aí que possa ter ficado, tá? Podemos começar a revisão, então? Tranquilo? Manda um joinha para mim. Tranquilo. Joia? Beleza. Sim, pode começar. Partiu. Então, meu povo, a primeira unidade, né, que a gente comentou lá nas primeiras aulas presenciais, a gente falou bastante sobre o nosso contato com o cliente, né, de entender qual que eram as necessidades desse cliente e como que a gente pode auxiliar para montar uma proposta que seja adequada para resolver as necessidades desse cliente. Então, acho que o primeiro papel ali do engenheiro civil e do arquiteto é entender exatamente esse primeiro contato, né? Por que o cliente veio até nós em relação a uma construção específica, a uma edificação, algum laudo, alguma coisa assim. Então, entender essas necessidades para montar uma proposta de projeto em si. E aí a gente falou bastante sobre a nossa responsabilidade técnica, então, sobre aqueles documentos que a gente precisa ter para conseguir estar lá acompanhando, né, e jogando a nossa responsabilidade como profissional para esse projeto que vai ser executado. Então, nós falamos da ART, anotação de responsabilidade técnica, que é para o engenheiro, né, dentro do CREA, e o RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica, que é para os arquitetos dentro do CAL, tá? Então, são aqueles documentos básicos que a gente sempre comentou. E aí entra a parte da proposta. Então, depois que a gente entende a necessidade do cliente, faz aquele primeiro contato, né? A gente comentou sobre algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para fazer esse primeiro contato, para mostrar o nosso trabalho e tudo mais, ferramentas digitais principalmente. Hoje em dia fica até cômico a gente falar sobre o uso de ferramentas digitais, né? Depois de estar tendo essas aulas online. E aí aprendemos tanta coisa em tão pouco tempo, né? E aí a gente entra na parte da proposta, então de montar uma proposta que utilize essa necessidade, descrevendo o serviço que vai ser executado, qual que é o tipo de projeto, né? Como que vai ser feito, qual vai ser o preço inicial ali que a gente está pensando e tudo mais. Deixa eu aceitar. Então, conversar um pouco em relação a isso. Para a proposta, né, eu trouxe um dos tópicos que é necessário de ter nessa proposta, mas, né, voltando lá na primeira aula, a gente tem vários tópicos ali que são essenciais de ter nesse documento, para a gente ter uma apresentação do nosso empreendimento, da nossa empresa, né? Então, mostrar um pouco do histórico ali do profissional que está dando essa proposta para o cliente, né? Para ele entender por que ele escolheu aquela empresa, qual que é a aptidão daquela empresa dentro, né, do que ela já fez e tudo mais. Além, claro, da descrição do serviço que está sendo proposto a ser executado, tá? Então, a gente conversa sobre esse primeiro documento ali, né, dando uma proposta. E aí nós conversamos, né, bem detalhadamente sobre os contratos. Então, no contrato já vai ser um documento mais formal, onde a gente vai ter uma precisão, né, em relação ao que vai acontecer naquele serviço, qual vai ser o preço, qual vai ser o prazo, como que ele vai ser executado, né? E aí a gente conversou sobre esse documento aí, que é bem mais extenso, bem mais completo, já quando a proposta foi aceita. E aí nele, principalmente, a gente tem uma descrição já das etapas e dos prazos para concluir cada serviço, né, para a gente chegar no objetivo final. Então, é sim um documento muito mais completo em relação à proposta ali, que é esse primeiro contato ali, a primeira documentação. E aí nós tínhamos vários tipos de contratos. E aí nós fomos conversando sobre cada um desses tipos de contrato, né? Então, contrato por empreitada, por subempreitada, por empreitada global, por administração ou preço de custo, por preço máximo. E aí, em cada um desses tipos de contrato, nós temos as definições dentro dele, tá? Então, o que é a responsabilidade da pessoa que está sendo contratada, né? Da pessoa que vai realizar o serviço, da empresa que vai realizar o serviço,
que no caso somos nós, né? E o que vai ser responsabilidade do nosso cliente dentro, né, de cada tipo de contrato. E aí a gente conversou até esse aqui de subempreitada, né, que é quando a gente tem uma terceirização de algum serviço. E aí a empresa principal ali, né, contrata um outro serviço e vai dar essa corresponsabilidade de se essa empresa terceirizada não realizar o serviço, né, a gente tem que garantir que ela realize. Então, alguns modelos diferentes de contrato, e para cada etapa a gente pode realizar um tipo de contrato, pode ter uma combinação de contratos, né? Para determinadas etapas é mais interessante definir um preço global ali para a etapa e trabalhar dentro dele. Para outras etapas é interessante que a gente consiga suprir as variações das unidades de material, de mão de obra, né? Porque demora muito tempo, essas variações vão influir no preço final. É interessante a gente ter uma porcentagem em cima da execução, então são diferentes tipos de contrato, né, que a gente pode estar abordando dentro da execução de um projeto, da execução de uma obra, e aí vai da necessidade da conversa, né, da troca entre cliente e empresa. Então, nós temos várias situações ali que podem ser abordadas, algumas são relacionadas a obras públicas, principalmente, tudo mais. A gente conversou sobre isso na nossa aula presencial, tá? Eu trouxe aqui os tópicos principais, né, como eu falei para vocês, mas lá na nossa primeira aula tem toda essa parte um pouco mais detalhada ali sobre os contratos e cada um deles, tá? Lembrando, pessoal, sempre os nossos vídeos ficam todos disponíveis, tá? Então, todas as aulas que foram gravadas desde que a gente entrou em isolamento estão disponíveis, estão todas lá no AVA e eu coloco todas ali no grupo também para a gente ter em 2 locais, né? E ter uma maior facilidade de encontrar esse material. Então, no AVA, a gente começou a colocar a partir da semana 4, se eu não me engano, e já estamos na semana 9, né? Que é a semana agora, contando pelo calendário da companhia, né? Então, a gente começou lá, essa aula aqui de hoje, ela vai ficar na unidade 3, tá? Sessão 3, essa aula de hoje, beleza? O que acontece? Por a gente ter alguns feriados e tudo mais, o nosso calendário anda, mas as aulas ficam atrasadas, né? A gente não dá o conteúdo exatamente na ordem, porque tem essa mudança de feriado e tudo mais. Então, a aula de hoje vai ficar no AVA, na unidade 3, sessão 3. Mas, além disso, pessoal, quando eu finalizo a aula, eu baixo o vídeo, né, que a gente faz essa gravação aqui, coloco ele no YouTube e mando o link do YouTube para vocês no grupo, né? Todas as nossas aulas ao vivo têm o link no grupo. E as aulas em PDF, inclusive a aula de hoje, estão no link do OneDrive. Então, ali no grupo, abriu o grupo, 3 pontinhos lá na lateral direita, dados do grupo, tem um link na descrição. Esse é o link onde ficam todas as aulas em PDF, sempre, tá? Inclusive a aula de hoje, eu sempre coloco a aula do dia, né, que vai rolar no dia antes. Então, ela já está lá, tá? Se vocês forem encontrar, beleza? E aí, pessoal, depois que a gente conversou sobre a parte de contrato, a gente entrou já na parte de anteprojeto, projeto e custos. Então, depois dessa discussão, dessa conversa com o cliente, a gente já conversou sobre começar a conhecer o terreno, conhecer o nosso local e montar o projeto em cima do que realmente vai acontecer. Então, a gente falou de visita ao local de obra, né? De visitar o local, visitar o terreno, essencial, né? É importante visitar o local, meu Deus do céu, né? Para que a gente conheça como que estão as condições do nosso terreno, o que vai precisar ser feito ali antes da gente iniciar a obra. Então, tem todo um cuidado ali que a gente precisa ter para considerar o que vai acontecer antes de
e realmente para a execução. Então, isso vai influenciar principalmente o quê? Nos custos, né? E na maneira como a gente vai dispor o nosso projeto arquitetônico. Então, conhecer as dimensões do terreno, como que ele está ali apresentado, né? Se a gente vai precisar fazer uma movimentação de terra ou vai ter que trabalhar com as inclinações dentro do projeto. Então, principalmente conhecer essas situações. O ideal é que a gente faça o quê? Um relatório fotográfico do terreno, né? Fazer as fotos ali para a gente não precisar ficar voltando no terreno toda vez. Então, para ter esse registro e quando precisar consultar ele. Fica de uma maneira mais simples ali e mais próxima e evita movimentação desnecessária. E aí, informação básica do lote. Então, depois que a gente faz essa análise, né, já no local de obra, a gente entender aonde que nós estamos dentro, né, da normativa municipal, qual que é o nosso zoneamento, quais são as limitações ali para recuos, para altura e tudo mais, para entender como que o nosso projeto, que é a nossa execução da obra vai acontecer dentro daquela região, tá? É o que a gente chama de estudo preliminar. Então, entender as condições do terreno, as condições vizinhas e entender como que ele está disposto ali dentro da legislação municipal, né? A gente conversou bastante sobre isso, vocês fizeram algumas análises ainda no presencial ali sobre como que estavam as condições do terreno, né? Em algum terreno específico e tudo mais. A gente fez alguns trabalhos em sala relacionados a esse primeiro contato, né? Que é bem, bem essencial. Saudade das aulas presenciais, né, Dani? Vamos esperar que volte logo, tá? E aí a gente entrou na parte dos projetos em si. Então a gente conversou sobre o anteprojeto, né, que são a montagem dos desenhos que vão ser necessários para que a gente realize a obra. Não é o nosso projeto final, porque são aqueles primeiros projetos, né, que a gente monta, e daí vai conversando com o cliente, daí muda uma coisa, daí vê um problema que eu vou ter no meu terreno, aí muda uma coisa, muda uma dimensão, muda uma altura. Então, é aquele projeto que vai ser mexido ao longo do tempo até que a gente chegue no projeto final, tá? E aí, principalmente para esse primeiro projeto já, o ideal é que a gente pense nas normas, né? No contexto em si, para a gente não ter problema depois, no final. Então, já começar a pensar em como que ele vai ser realizado, quais vão ser os materiais que vão ser utilizados, quais vão ser os sistemas construtivos. Então, vai ser feito de concreto armado, já pensar no estrutural, na localização, né, da onde que vão ficar os nossos pilares, as nossas vigas, se isso vai interferir no dimensionamento de um projeto arquitetônico, por exemplo. Já começar a pensar nos projetos complementares, no elétrico, no hidrossanitário, se tem algum aspecto que vai interferir diretamente no meu dimensionamento ali dos cômodos. Então, o ideal, pessoal, é que a gente sempre pense em conjunto, né? Que a gente comece a falar sobre conversa de profissionais, para a gente reduzir a possibilidade de ter problemas lá na frente para o nosso usuário, né? E até no momento da execução da obra em si. Então, ter esse cuidado de não pensar só sobre aquele projeto, mas pensar no todo, como que isso vai ser utilizado, como que isso vai ser executado, né? Acho que uma dificuldade que todo profissional dentro da construção civil tem é fazer essa conexão, né? Pensar de uma maneira de juntar, né, as nossas várias áreas, né? E pensar como um todo para que o usuário fique com uma qualidade ali de empreendimento ainda melhor. E aí a gente conversou muito, muito mesmo, com muito cuidado sobre compatibilização de sistemas, tá? Para a gente não ter uma situação como essa aqui, que está longe de ser o ideal, tá? E isso acontece em obra o tempo todo. Então a gente precisa começar a pensar nessas etapas iniciais, começar a utilizar as ferramentas que a gente tem hoje, e são muitas, né? A gente fala aí da plataforma BIM,
A gente tem vários softwares que vão surgindo dentro das áreas de projeto, que a gente consegue linkar o material, consegue pensar em sustentabilidade, consegue pensar em preço, consegue pensar em gerenciamento de projeto. Então, começar a unir esses pensamentos para ter uma compatibilização e evitar esses conflitos, né? Conflitos que vão ser gerados já nos primeiros momentos ali de execução da obra, mas que vão se estender até o final, né? E aí, quando a gente entra na parte estrutural, principalmente, é onde esses conflitos ficam mais gritantes. A gente tem uma estrutura pensada para aguentar as cargas da nossa edificação, né? Para distribuir essas cargas ao longo, né, da edificação e chegar até o solo. E aí, de repente, a gente tem, por exemplo, isso aqui, né? Um corte de um elemento estrutural. Isso vai influenciar em como essa estrutura vai receber as cargas e vai transmitir elas ao longo da edificação, com certeza, né? A gente vai ter situações ali que não foram nem um pouco pensadas, porque a gente imaginou um elemento íntegro, né? Que não precisava dessa transposição ali de encanamento. Então, pensar nesses processos, começar essa conversa entre profissionais ali para evitar esses conflitos ali e as possíveis degradações da estrutura devido a isso, né? Conversamos muito sobre isso em sala. Eu sei que muitos de vocês já viram essas situações acontecendo e vão ver muito ainda, infelizmente, né? Então, quando a gente estiver dentro dos nossos trabalhos, das nossas obras, né? Vamos se atentar para esse tipo de situação, tá? E aí a gente conversou sobre o que é relacionado a custo nessa etapa, né? E aí a gente falou dos custos unitários básicos, né? Do CUB, que é uma medida que a gente consegue utilizar nessa primeira etapa quando nós não temos um projeto completamente fechado, não temos os materiais completamente fechados, para dar um norte ali para o nosso projeto em relação a preço, né? Que acho que é uma das coisas que o cliente vai entrar em contato primeiro, né? O que vai gerar de preço, quanto que vai custar e tudo mais. E aí a gente consegue dar um norte em relação a esses primeiros valores aí que são, sim, mais teóricos, mais bibliográficos e que não vão ser o valor real final, mas dá uma norteada ali para a gente entender valores de grandeza, tá? E aí, pessoal, depois da gente ter toda essa conversa com o cliente, né, esse primeiro contato, essa troca, a gente entra nos projetos finais em si. E aí a gente conversou principalmente sobre o projeto arquitetônico, né, ele já completo, fechado. Depois de todas essas conversas iniciais ali, a gente chegou num projeto final. Isso vale para qualquer projeto que está sendo realizado, né? E ainda o projeto de terraplanagem, quando a gente está iniciando uma obra, né, ele vai ser essencial para que a gente leve para a prefeitura para ter essa aprovação para iniciar a nossa obra. Então, no projeto de terraplanagem, a gente vai indicar como que vai ser a movimentação para preparar o nosso terreno. Então, indicar os cortes, indicar os aterros que vão estar sendo realizados, que podem ser necessários para a gente nivelar o terreno antes de iniciar a execução desse projeto arquitetônico aí, né, que está pronto, tá? E aí a gente leva tudo isso, tem a aprovação, vai ter que fazer mudança, vai ter que corrigir alguma situação, né, para se encaixar dentro das normativas da prefeitura e tudo mais. É um processo bem burocrático e demorado, né? Nem sempre a gente consegue na primeira tentativa, tem todo um trâmite ali para acontecer. Depois que a gente tem a aprovação, a gente consegue, então, pedir, né, solicitar a licença para construção, o alvará, para que sim a gente consiga ir para a obra, né, e ter como realizar esse processo, tá? E aí a gente conversou também sobre um outro tipo de projeto, né, que eu quis trazer aqui para vocês, que é o chamado projeto executivo, né? No projeto executivo, o que a gente vai ter? Um auxílio para que as etapas sejam executadas da forma como eu pensei. Então, etapas específicas ali
dar um norte para a pessoa ou para as pessoas que vão estar executando, né, essa parte da obra ali, para entenderem aonde que é para começar, como que é para fazer, pequenos aspectos, detalhes que a gente precisa definir antes, né, e que vão fazer diferença na nossa qualidade ali, final de acabamento e tudo mais. Então, por exemplo, definir aonde que começam aonde que começa o nosso assentamento cerâmico, em qual, né, das extremidades ali do cômodo, qual que é o sentido que vai ser assentado. Isso é uma parte do projeto executivo, isso pode ser colocado em qualquer detalhe, né, dependendo do que vocês acharem interessante. Não, eu faço questão de que seja feito dessa forma, e aí o interessante é que a gente monte esses projetos executivos, esses detalhamentos, né, para mostrar para os funcionários aonde que vai ser feito, como que vai ser feito. Vai ser feito assim para não ficar dúvida. Claro, todo mundo vai cumprir o seu trabalho ali, cumprir o seu processo, mas se ele tiver um norte, como fazer, vai evitar situações de, mas agora eu já comecei, né? Não, mas já foi feito assim, para evitar esse tipo de dúvida, né? E a gente consegue chegar mais próximo do que a gente pensou inicialmente. E aí tem mais dois aspectos aqui que eu também coloquei, né? Que a gente conversou sobre isso em sala. Deixa eu mudar minha carinha de lugar para vocês conseguirem ver. Aí, a gente falou sobre o desenho, o as-built, né? Que seria o quê? Como construído. Então, claro, a gente tem um projeto, né, completo, para ele ser realizado assim, tem os detalhamentos de projeto executivo para ser realizado dessa forma, mas querendo ou não, pessoal, obra, construção e tudo mais, sim, vai ter mudanças, vai ter problemas, vamos ter que resolver situações, né? Vai ter que modificar algum ponto ou outro. Isso é normal, isso acontece em qualquer situação, em qualquer trabalho, e no nosso não é diferente. Então, o ideal é que a gente vá documentando essas mudanças. E aí, a gente monta um desenho final com o que foi mudado, o chamado as-built, para a gente ter uma comparação ali de como que ele ficou no final, como que ele foi construído, porque o projeto base, né, às vezes ele não está tão acurado com o que foi construído, tá? Isso vai auxiliar no quê? Lá na frente, né, para a gente ter um entendimento da construção em si. Então, vamos dizer que precisa movimentar alguma coisa, e aí a gente acha que tem um encanamento, por exemplo, ou tem um elemento estrutural em determinado local, e acabou que ele foi modificado, né? Que essas dimensões mudaram, e aí pode acarretar em problemas, né? Quando a gente vai fazer uma reforma, uma manutenção, alguma coisa assim. Então, sim, é interessante ter esse tipo de documentação de como que foi construído na forma final. E ainda a gente falou do documento final, né, que é solicitado para a prefeitura e que a prefeitura, teoricamente, vem analisar como que está a construção final para definir se ela foi construída dentro das normativas, né, na qual ela foi aprovada, e aí nos cede o habite para que o usuário consiga, então, habitar aquele empreendimento, né, para liberar para uso mesmo, e aí está tudo certinho, tudo dentro da legalidade. Aqui, dúvidas? Tranquilo? Deixa eu me mudar de novo. Tranquilo. Beleza. Joia. O que ficar, né, de questionamento, gente, vocês vão me perguntando, tá? E aí, claro, a gente falou da parte mais delicinha, né? Saudades dessa aula também, da parte de orçamentos, e vocês fizeram um trabalho bem legal e bem rapidinho, né? Sobre a orçamentação. Aqui eu trouxe a divisão principal, né, que a gente abordou em sala, vocês fizeram um trabalho bem mais completo, né, dentro do Excel ali, analisando algumas das etapas de obra e tudo mais, e fazendo os seus cálculos de orçamentação, tá? Fiquei bem feliz com os trabalhos, foram muito
completos em relação a isso, né? Foi bem interessante a maneira como vocês foram atrás das informações e tudo mais. Então, foi muito legal de ver, tá? Então, nós tínhamos os valores de custo direto, né? Então, qual que é a divisão principal dentro de uma orçamentação de obra para custos diretos e indiretos? E dentro dos custos diretos vão entrar desde as quantidades de material que vão ser utilizadas, então, para que a gente utilize, né, suba a nossa edificação, então, desde as primeiras etapas ali, de como que vai ser realizada a investigação, quais são os materiais utilizados para a fundação, daí vai subir a estrutura, vai fazer a parte de vedação, acabamento, né, cobertura, todas as etapas, todos os materiais vão estar incluídos nos custos diretos. A parte de equipamentos também, né, vocês orçaram alguns equipamentos nessa etapa, então a betoneira, o aluguel da betoneira, aluguel de grua, elevador, tudo isso vai entrar aqui na parte de equipamentos. E, claro, o preço da mão de obra, né? Então, o preço das pessoas que vão estar trabalhando na execução da nossa obra. Então, a hora do servente, a hora do pedreiro, né? Vocês também foram atrás disso para essa etapa, né? Passo a passo ali, né? Célula a célula ali do Excel, pensando como que seria o custo, como que isso ia influenciar, quanto tempo do pedreiro que leva para fazer essa etapa, quanto tempo de servente que leva para fazer essa etapa, tudo isso dentro de custos diretos que estão relacionados com a obra. E aí a gente conversou também sobre os custos indiretos, né, que vão estar incluídos aonde? Na nossa porcentagem de BDI, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. A nossa porcentagem de BDI. E aí nós temos vários cálculos que podem ser realizados para a gente chegar nessa porcentagem final. A gente conversou sobre eles na aula de orçamentação, né? Eu dei o valor de BDI para vocês utilizarem, que abrangia todos esses custos indiretos ali para a gente utilizar dentro de cada etapa e tudo mais, porque os custos indiretos também vão estar presentes no orçamento. E aí vai desde a mobilização e desmobilização dos serviços, então a montagem do equipamento, o transporte desses materiais, né? E movimentar eles dentro de obra, a gente precisa fazer uma preparação, por exemplo, para instalar um elevador, como que é feito esse processo, né? Tem todas essas etapas estão incluídas dentro dos custos indiretos. Ainda a administração, então, a parte do escritório, que fica sempre fixa e que vai, sim, gerar custos, né, de uso mesmo da sala comercial, de aluguel, o salário dos nossos engenheiros e tudo mais, das pessoas que estão envolvidas dentro da parte de administração, vai estar incluído aqui nos custos indiretos, para que a gente consiga suprir esses custos ao longo da obra e ainda manter o nosso escritório vivo e tudo mais. Os impostos, então, todos os impostos que vão estar presentes ali na obra, desde os impostos que são relacionados à obra em si, à execução da obra naquele terreno, naquele local, né? Tudo que a gente vai ter que pagar relacionado a isso, mas também para a manutenção da empresa e tudo mais, né? Os impostos estaduais e federais ali que estão relacionados com isso, de manter a empresa rodando, manter ela funcionando. E aí, claro, os valores de risco, né? Então, se der problema, né? Como que ficariam os nossos riscos? Se eu tivesse com esse dinheiro investido, quanto que eu ganharia? E aí eu acabo considerando, né? Como que funcionaria esse valor ali relacionado dentro do nosso orçamento. Então, tudo isso, essas parcelas, nós temos algumas fórmulas que a gente pode utilizar e escolher a mais apropriada para cada empresa, montar um valor de BDI, e esse valor de BDI vai ser utilizado ali correlacionando com os custos diretos, para a gente considerar sempre a presença dos custos indiretos dentro da nossa obra, mesmo que não seja tão, né, na cara ali para a gente visualizar. Eles estão presentes sim, e eles têm que ser considerados em todas as etapas, né?
Aqui vocês trabalharam bastante, foi bem legal. E aí, meu povo, depois que a gente comentou sobre a parte de orçamentação, né? Aí a gente já começou a falar de execução mesmo. E aí a gente fechou as nossas aulas presenciais, né? Falando de canteiro de obra. E aí ficou naquele limbo do trabalho do canteiro, né? Provavelmente a gente faça ele quando a gente voltar para o presencial, tá? Até outro ponto que eu queria comentar com vocês. A volta para o presencial, pessoal, ela tá marcada para o dia 4/5, tá? Essa é a data, né, que a gente tem para fazer essa volta. Para a semana do dia 4, tá? A não ser que a gente tenha um decreto estadual ou federal que nos impeça de voltar nessa data, tá? Mas a princípio ela está marcada no dia 4 e aí a gente volta com todas as diretrizes de segurança e higiene que forem necessárias, tá? E aí a gente vai conversando, né? Quando eu souber de mais alguma coisa, se essa data se manteve ou vai mudar, eu aviso vocês, beleza? E aí a gente começou a conversar sobre canteiro de obra, né? A gente falou sobre o que vai ter no canteiro, falou sobre a montagem do croquis do canteiro para a gente conseguir ter a execução acontecendo e ter todas as etapas que a gente precisa, né? Como que elas vão estar localizadas e tudo mais. A gente estava conversando sobre esses aspectos. Aqui eu trouxe um dos croquis, né, que a gente estava visualizando em aula, né, de onde que vão estar os locais que vão ser realizados as estruturas. Então, vai ser a montagem de forma, a montagem de armação aqui, aonde que a gente vai colocar os materiais relacionados com concreto, com argamassa, né, que são os nossos insumos principais, e o nosso local de moldagem. Aqui estão cimento, areia, brita, deixa eu mudar o pontinho, areia, brita, a parte da betoneira, então ela fica bem próxima da edificação para evitar problema de movimentação, para evitar que eu precise fazer um transporte muito grande desse material, que pode segregar e tudo mais. Então, aproximar cada vez mais ali o possível que seja da edificação para já levar esse material e já utilizá-lo, né? Na sequência, nós temos aqui a torre de guincho para a gente conseguir subir os materiais lá para onde eles serão utilizados à medida que está sendo executadas as etapas da construção. Temos um portão, né? Acho que esse é um dos pontos principais ali de pensar num local de portão aonde vai ser colocado a nossa entrada ali, o nosso contato com o mundo exterior para a chegada de material, né? Para que a gente consiga descarregar o material de uma maneira adequada, para que esteja próximo dos locais de armazenamento, para que esteja próximo da edificação, se a gente estiver falando, por exemplo, de concreto, que é moldado em central, ali a gente compra um caminhão betoneira, onde ele consegue entrar, para que a gente consiga bombear esse concreto para o local adequado, por exemplo. Então, esses cuidados em si. Falamos também da água, né, das ligações de água e de energia, que são as primeiras etapas que a gente precisa pensar antes de começar a montar o canteiro de obra. Então, ir atrás disso, ver se a gente precisa fazer uma ligação externa diferente, precisa fazer uma preparação para que essas ligações aconteçam, como que elas vão acontecer, para conseguir rodar a obra de maneira adequada. E aí falamos, claro, da parte da administração em si, então, aonde que vai ficar o escritório, aonde que fica esse local administrativo principal. Falamos da parte de guardar os materiais, né? Então, tá aqui o nosso almoxarifado, guardar essas ferramentas menores, como que elas são armazenadas, né? A gente precisa manter uma segurança desse tipo de equipamento, porque é muito comum outras pessoas entrarem na obra e tentarem atingir esse local, né? E roubar as ferramentas, então a segurança que precisa ter em relação a isso. E a parte de banheiro, vestiário, então já entra nas áreas de vivência, né? Que a gente também comentou bastante de ter o banheiro ali próximo, o mais próximo possível, para que o funcionário consiga ter acesso ali facilmente e não fique rodando dentro do canteiro para encontrar um banheiro, né? Então,
A gente comentou sobre esse croquis das instalações, pensando sempre nos requisitos de segurança e de ergonomia, tá? Para que a gente não tenha problema de movimentação do funcionário, para que não tenha um esforço excessivo, né, em relação a isso. Então, para cuidar ali de como que vai ser feito o procedimento, de levar o material, o peso em si, como que vai ser as posições para ele estar realizando o seu trabalho, pensar nessa etapa de ergonomia também, tá? E aí a gente falou das áreas de vivência, né? E cada uma delas tem as suas especificações. Lá na aula de canteiro a gente falou bem detalhadamente sobre isso. Então entra lá nas instalações sanitárias, então o banheiro, o tamanho dos banheiros, quando que precisa ter chuveiro, quais que são as dimensões mínimas para a gente ter uma instalação sanitária adequada, os vestiários, os alojamentos quando for necessário, o tamanho do refeitório, né, que pode ser utilizado também para a gente realizar reuniões, pode ser utilizado como área de lazer, então como que são utilizados esses espaços, e a parte de ambulatório também, quando que precisa ter um ambulatório, quando não precisa, a gente precisa de um espaço para que uma ambulância consiga entrar no local, caso seja necessário, tá? Então, pensar nesses aspectos de qualidade, né, de trabalho ali e qualidade de vida para o usuário dentro desse ambiente, né? Nesses espaços principais, principalmente quando a gente fala de obras grandes, né, que precisam de alojamento e tudo mais, então vão entrar esses aspectos com um maior cuidado ali, né? A gente tem muitas obras que são realizadas em local afastado, né? Essas obras de barragem, usinas hidrelétricas, a parte de pavimentação mesmo, né? A gente fica em locais que não são próximos de cidades, de civilização mesmo, né? E aí a gente precisa cuidar desses aspectos com muito cuidado para ter um local saudável ali para os nossos funcionários estarem alocados. E aí a gente conversou também sobre as áreas operacionais. Então, além das áreas de vivência, né, que é uma das parcelas do canteiro de obras, a gente falou também das áreas operacionais. Então, o que vai precisar ter, principalmente ali, para que essa obra, para que essa execução seja feita de maneira adequada. Então, entra lá as nossas centrais, a central de argamassa de concreto, né, quando ele for moldado em obra, a central de armaduras e de formas, né, para moldar as formas, os locais onde vão ser moldados os nossos elementos estruturais e tudo mais. Então, escolher locais adequados, o armazenamento desses materiais, definir os espaços pelo tamanho do elemento estrutural. Então, pegar um dos maiores pilares ou das maiores vigas que a gente vai ter dentro de obra, para isso ser a nossa base na hora de montar essas centrais. Falamos do armazenamento de materiais e de equipamentos, né? De materiais, principalmente os insumos básicos. Então, quando a gente fala do aço, proteger ele do tempo, né? Por causa dos processos corrosivos que vão estar acontecendo nesse material. Quando a gente fala de areia, brita, cimento, evitar o contato com umidade, o contato, né, com o terreno em si, colocar em local elevado, colocar em local afastado, dividir por granulometria, né, entender o valor da validade ali principalmente, né, para que a gente consiga utilizar o material antes dele vencer, principalmente cimento, argamassa, né, cal, gesso, que quando entram em contato com umidade, eles já começam a hidratar, já começam a endurecer e a gente perde a característica principal do nosso material. Então, evitar esse tipo de situação, ter um cuidado ali no momento da armazenagem. Falamos também da parte do escritório, que também vai estar incluído nas áreas operacionais, né? Então, parte de segurança do nosso canteiro de obra, ter um local ali para que a gente tenha acesso ao canteiro, né, da parte externa e consiga ter um controle de entrada de pessoal, de entrada de material, de saída de equipamento, tudo isso dentro de uma parte de segurança ali, né, proporcionada pela guarita, principalmente na parte da noite, né, pessoal, quando a obra fica vazia,
para ter um cuidado em relação a equipamentos. Nós temos equipamentos caros, às vezes, que estão presentes ali na obra, né, que são alugados para que a gente utilize, então a segurança é bem essencial. E a parte de escritório também, não um escritório provisório, normalmente, que é montado ali, contendo banheiro e tudo mais, para que fique uma parte da administração presente no dia a dia da obra. E também falamos dos transportes, né? Então, os elevadores, as gruas, tudo que vai ser instalado ali para que a gente consiga fazer a execução da obra ao longo do tempo. Então, eles exigem um processo de mobilização de espaço, de funcionário e tudo mais, né, para que consiga realizar essas instalações aí, para que a obra avance, né, no sentido para o nosso objetivo final de maneira tranquila. Então, dependendo do porte da obra, alguns desses equipamentos de transporte vão ser necessários, né? As gruas normalmente elas precisam de uma instalação bem específica, são materiais pesados e tudo mais, então tem que colocar um local ali para que ela consiga ter o espaço de rotacionar, né? Para que seja utilizada na sua máxima potência, né? Para que a gente não limite os espaços da grua. Então, pensar onde que ela vai ser alocada e tudo mais, tá? Beleza, aqui áreas operacionais e áreas de vivência. E aí a gente fechou essa aula conversando um pouco sobre gestão de obra, né? A gente falou de algumas ferramentas que são utilizadas em vários âmbitos da vida, né? Não só dentro da gestão de obras, né? Em outros momentos de empresa, e o pessoal usa isso até de maneira pessoal mesmo, né? Como crescimento e tudo. E a gente conversou isso em relação ao aspecto da gestão de obra, de como melhorar o nosso processo de execução de uma construção e tudo mais. Falamos sobre os 5 S's, né? Que é um tipo de ferramenta de gestão, né, que vem lá do Japão, né, para a gente melhorar todos os aspectos da nossa obra, trabalhando dentro desses 5 tópicos, né? Então, utilização, organização, limpeza, saúde, higiene e disciplina. E aí vocês analisaram algumas situações de obra que normalmente acontecem e acontecem bastante. Como que a gente conseguiria melhorar essas situações trabalhando com esses 5 conceitos, né? Como melhorar nessa parte em si. E falamos também do PDCA, então, que vai estar relacionado com planejar, fazer, coletar os resultados, ver se deu certo ou não e agir novamente. E aí a gente vai girando o pensamento dentro, né, do que a gente conhece, do que foi feito, do que a gente obteve de resultado, isso também para qualquer situação. Então a gente conversou sobre algumas dessas ferramentas, vocês fizeram alguns exercícios e foi a nossa última aula presencial. De novo, saudades. Com isso aqui, pessoal, a gente entrou então na parte de preparação, já além dessas preparações iniciais que a gente estava fazendo ali, de documentação, de projeto, a gente falou do canteiro e tudo mais. Agora a gente começa a falar do que realmente tem que ter na obra, né? Das preparações e de começar a subir as nossas estruturas. A última aula que a gente teve, né, na unidade 3, a gente já falou das fundações, né, que é o nosso primeiro elemento e tudo, para começar a subir a nossa edificação. E aí, quando a gente entrar na próxima parte da unidade 3 ali, a gente já vai falar dos elementos estruturais em si, né? Vai dar aquela entrada ali nos elementos, no que a gente tem em relação a isso. Antes disso, a gente comentou sobre o terreno. Então, falamos dos contratos, da preparação dos projetos, consegui o aceite na prefeitura, montei uma ideia de canteiro. Como que eu preparo esse terreno para que ele realmente comece a funcionar, comece a rodar? E aí a gente tem essa montagem do canteiro, então fazer as instalações principais ali. Primeiro a gente precisa, claro, fazer a instalação das cercas ou tapumes no perímetro. Então,
fechar o nosso perímetro de construção, para que a gente tenha uma segurança na nossa obra, para que tenha uma organização do que está entrando, o que está saindo, como que está acontecendo, para que seja um local ali que seja tranquilo de trabalhar e a gente não tenha, né, casos pontuais ali de saída de material, de perca de material, simplesmente por não estar fechado, né? Então, instalação do tapume no perímetro. E está mostrado aqui, né? Como que é feita essa instalação. A gente conversou sobre organização interna, então principalmente relacionada à segurança. Segurança do que está entrando, quais pessoas que estão entrando, quais ferramentas estão sendo utilizadas, né? Quando a gente fala do almoxarifado fechado ali na parte de canteiro, aqui realizar essa organização de quem que pegou qual ferramenta e tudo mais. Isso entra na parte de gestão também, né? De entender como que está correndo o dia a dia de obra, né? E aí isso auxilia para que a gente evite gastos ao longo da obra relacionados a ter que recomprar material, né? Equipamentos simples ali, ferramentas, porque estão desaparecendo no dia a dia. E aí a gente falou da placa de obra, né? Que é um equipamento, sim, obrigatório dentro das nossas obras de construção civil. Então tem que ter lá o logo da empresa, tem que ter o registro no conselho dos responsáveis técnicos, dos projetistas, para que a gente entenda quem que está responsável por aquela obra ou por uma das etapas da obra, né? A gente pode ter vários profissionais envolvidos. E aí a placa de obra é sim obrigatória. Eu coloquei um dos exemplos aqui que o CREA coloca no site para que a gente utilize isso como base, né, e tal, mas claro que cada empresa estiliza a sua placa de obra ali para deixar com a carinha da empresa e tudo mais. Às vezes a gente tem mais de uma placa dentro da mesma obra, exatamente por isso, porque tem divisão de serviços, né? Cada profissional, cada empresa fez uma etapa, foi terceirizado, teve uma colaboração, e aí a gente coloca os responsáveis para entender quem que está ali responsável por essa execução, tá? Então, sim, é um material obrigatório, tem que ter a placa de obra, tá? Isso é passível de multa, né, se não tiver. E aí a gente conversou sobre o portão de novo, né? Em pensar nessa movimentação, principalmente para as obras que a gente tem num local ali que seja muito movimentado, que eu tenho um fluxo de veículos muito grande. Então, tentar escolher locais onde a gente tenha facilidade de descarregar equipamento, né? Pensar numa entrada alternativa ali para esses equipamentos, pensar numa rua menos movimentada, num local onde a gente tem espaço para evitar que a gente cause, né, uma situação ali de fechar uma faixa, alguma coisa nesse sentido, deixar que a vida corra normal em volta do nosso terreno, da nossa obra, mas ainda que a gente tenha espaço para conseguir entrar com o equipamento, o que vai acontecer muito, né, ao longo do decorrer da obra. Quem nunca teve que dar uma desviada ali com o carro, né, porque tinha um caminhão betoneira parado bem no meio da rua, né? Ou tinha alguma coisa sendo descarregada. Então, vamos tentar evitar ao máximo esses tipos de situação, se, claro, a gente tiver essa possibilidade, tá? E aí a gente conversou bastante sobre terraplanagem. A gente falou sobre esse projeto, né, e sobre quais são os equipamentos que são utilizados para realizar esse processo, dependendo das etapas da terraplanagem, né? Então, lá na aula que a gente teve por vídeo, essa aula ainda está disponível, tá? Tá lá no OneDrive, tá disponível, tá lá no Ava também, né? Tem link no YouTube, né? Tá tudo disponível para vocês visualizarem. A gente conversou sobre os vários equipamentos, um por um, dependendo da etapa de terraplanagem que está sendo realizada. E o que era a terraplanagem por si só? A adequação do terreno. Então, a gente precisa, né, adequar, preparar o nosso terreno para que ele vá receber a nossa edificação ao longo do tempo. Então, a gente vai remover a terra que tem excesso e alocar, né, esse material onde falta, né, montar aquele nivelamento. A gente sabe que tem muitos terrenos que são acidentados aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, o negócio é louco, né, põe acidentado nisso, né, então
ter esse cuidado de fazer o nivelamento, de mostrar aonde que está feito, aonde que está sendo feito, né, essa movimentação de terra, é parte essencial da terraplanagem para a gente fazer, né, esse procedimento da melhor maneira possível, evitar gastos excessivos e ter um terreno ali preparado para receber a sua implantação, a implantação do projeto. Tá? Então, sim, a gente tem um projeto que é realizado para a movimentação de terra, né? Normalmente nós nos baseamos nesse levantamento topográfico do terreno, então de ver quais são as inclinações e tudo mais, e isso nos auxilia para analisar aonde que vão ser feitos os cortes, aonde que vão ser feitos, né, os aterros ali, para conseguir movimentar o nosso solo ali e deixar o terreno nivelado. Se a gente conseguir reutilizar o solo do próprio terreno, fazendo um corte e realocando esse material dentro do terreno, eu tenho, né, a melhor situação possível. Se eu preciso, né, descartar esse material, descartar ele de maneira adequada, né, num local específico para isso, não descartar em qualquer lugar, tá? Fazer um planejamento para esse descarte. Se eu preciso realizar um empréstimo de terra para conseguir finalizar o meu nivelamento, ver aonde que tem disponibilidade de fazer esse empréstimo, qual é o tipo de material que eu estou comprando para fazer esse aterro novo, né? Para que a gente consiga ter um nivelamento ali de solo que seja bem feito e que a gente consiga um terreno interessante para trabalhar na sequência, tá? Então, conversamos bastante sobre esse processo lá no vídeo, né? Tem uma aula, se vocês tiverem dúvidas em relação ao equipamento e tudo mais, tem essa aula bem completa lá, com todos os aspectos, né, relacionados a isso. Esse é um dos pontos, né, pessoal? Acho que a gente até chegou a conversar um pouco nas aulas presenciais, mas é um dos pontos que eles cobram muito para o pessoal de arquitetura em relação ao TCC, tá? Na primeira etapa do TCC, a gente fala muito sobre o terreno, né? Vocês escolhem um terreno dentro da cidade de Ponta Grossa para montar o seu projeto. E sim, conhecer como que está esse terreno, entender se eu vou ter que fazer uma preparação no terreno, né? A gente não pede que vocês vão tão a fundo de trazer um projeto completo, mas trazer esses aspectos de sim, vai ter que ser feito um nivelamento para preparar o terreno, ou vou usar esse aspecto aqui do terreno que está mais preparado, vou alocar a minha obra mais para esse local, para que a gente entenda como que vocês estão analisando esses aspectos de preparação do terreno, além do projeto arquitetônico em si. Então, isso é bem legal se vocês trouxerem isso, né, de uma maneira já pensada, sem que a gente precise perguntar dentro de banca e tudo mais, é um ponto alto da primeira etapa do TCC de vocês, tá? E aí, meu povo, nós comentamos sobre destinação de resíduos. Isso, destinação de resíduos no geral, desde a parte que a gente comentou ali de destinação do solo, né, que está sendo retirado da terraplanagem, dá uma destinação adequada e tudo mais, até vai entrando de novo na parte de gestão. Então, como que vai acontecer a destinação de resíduos dentro da minha obra? Isso é uma das etapas, né, quando a gente fala de uma gestão melhorada e tudo mais, que vai entrar para melhorar esse procedimento. Então, a parte de limpeza, de organização. E aí a gente conversou sobre essas destinações de resíduos e conversou sobre as 4 classes, né? Então, a classe A, que está relacionada com resíduos reutilizáveis ou recicláveis. Aqui vão entrar os solos, né? Vão entrar os nossos componentes cerâmicos, principalmente. Então, tijolo, os blocos, as telhas, as placas de revestimento, né? As placas cerâmicas. Vão entrar argamassa e concreto, né? Vão entrar esses materiais que a gente consegue tratar e reutilizar. E tem alguns locais, algumas empresas, né, que já trabalham tratando esse tipo de resíduo de construção. Então, se eu consigo dividir isso dentro de obra, né, a gente tem uma obra bem mais limpa, bem mais organizada e bem mais sustentável. É um dos aspectos que nos auxilia para trazer uma sustentabilidade e um cuidado maior com o meio ambiente, porque os resíduos de construção que são gerados em construção são, sim, grande parte
do que polui e do que aumenta o volume de lixo, né, dentro das nossas cidades, dentro do mundo, né, se a gente for considerar aí a parcela bem grande que vem de resíduo de construção. Então, sim, nós temos que começar a pensar nesses aspectos com maior cuidado. Isso é essencial para nós, profissionais de construção civil, né, que estamos aí em formação ou já formados, né? Então, sempre lembrem desses aspectos e tentem trabalhar eles dentro das suas obras, tá? Classe B, nós temos os resíduos recicláveis que têm outras destinações, então vão entrar aqui os resíduos simples, né? Então, os plásticos, o papel, o vidro, e aí outros resíduos também, como o aço, a madeira, né? Que vão precisar de uma destinação específica, de um outro retrabalho ali para conseguirem ser utilizados. Aí na classe C, a gente fala em resíduos, né, que não têm tecnologia para serem reutilizados ou que não tem uma reaplicação ali que pode ser feita. Um exemplo bem clássico aqui nessa situação é o gesso, né? A gente não consegue reutilizar ele da maneira como a gente reutiliza concreto, argamassa, utilizando como agregado e tudo mais, porque ele tem um aspecto químico diferenciado que não vai possibilitar esse tipo de reutilização, tá? Ainda não tem como a gente reutilizar esse material. E na classe D, a gente falou sobre os materiais que são perigosos, que têm uma contaminação, que podem dar problema, né, se entrar em contato aí pelos seus aspectos químicos e tudo mais. Então, falamos das tintas, dos solventes, dos óleos, né, materiais ali que têm uma certa contaminação e daí precisam de um cuidado para serem destinados. Então, essa divisão ali entre classes são uma das partes de estudo de resíduos, né, que a gente mais tem dificuldade de separar em obra. Então, é muito complicado a gente conseguir fazer essa separação, acaba ficando tudo muito misturado. E isso exige o quê? Cultura, tá? Cultura dentro da construção civil, não só dos funcionários, né, do pessoal que está executando, mas cultura dentro do processo de gestão também, de explicar, de cobrar, de fiscalizar, de entender como que isso está acontecendo, tá? Então, vamos começar a pensar nesses aspectos aí, para a gente cada vez é mais essencial. E aí, pessoal, o que aconteceu? Depois que a gente terminou essa parte de preparação do terreno, né, eu deixei para vocês alguns exercícios para vocês responderem. Em relação aos trabalhos, nem todos eles eu consegui corrigir ainda. Eu estou nesse processo de correção e eu vou finalizar ele semana que vem, tá? Enquanto, né, as provas vão estar ocorrendo ali, eu vou conseguir finalizar a correção dos exercícios finais ali de vocês. Então, nem todas as notas ainda estão no AVA, tá? Eu estou nesse processo. Está sendo complicado da gente manter uma rotina ali, conseguir entregar todas as demandas, né? Porque a aula aqui ao vivo demanda um pouco de tempo depois que ela termina, né? Eu preciso dar a aula. Antes eu montava a aula e dava aula, né? Agora eu preciso montar, dar aula, baixar o vídeo, colocar o vídeo no YouTube, colocar o link no AVA, mandar o link para vocês. Então, tem processos aí que demandam tempo e acabou me atrasando um pouco, mas eu devo, não nego, pago quando puder, tá? E aí, agora tem as provas também que eu tô montando, né? Mas juro para vocês, semana que vem o negócio vai andar, beleza? Mas como, né, eu comentei, eu queria trazer esses aspectos para vocês, o que está certo, né? O que não está correto, né? Dentro desses assuntos, para vocês terem um feedback em relação ao trabalho, tá? Então, vamos conversar sobre isso. Primeira questão, vamos lá. Considerando as etapas principais de uma obra, analise as afirmativas a seguir. Então, tudo que está em azul é verdadeiro e o que está em vermelho é falso. As placas de obras são elementos não obrigatórios, já que servem apenas para a divulgação dos prestadores de serviço que participaram do empreendimento. Isso é falso, né, pessoal? Os elementos, as placas de obras, elas são sim obrigatórias. Elas precisam estar lá, é passível de multa se as placas de obra não estiverem lá, né, no nosso empreendimento. A gente precisa colocar a placa de obra. Os nossos conselhos exigem
que seja divulgado quem são os responsáveis técnicos e qual é o número de registro deles no conselho, tá? Então, sim, é um elemento obrigatório. Essa questão é falsa. Vamos lá para a segunda. O projeto de canteiro de obras deve prever o fechamento do perímetro do lote com tapumes ou cercas, a fim de garantir a segurança contra acidentes e furtos. Devem ser previstos portões separados para a entrada de pedestres e para veículos. Sim, essa é verdadeira. É ideal que a gente consiga separar ali os portões de equipamento em si e um portão, né, para a entrada de pessoas, para que a gente não tenha sobreposição ali, né, e evite que ocorra algum acidente, algum conflito em relação a isso. Se a gente conseguir fazer esse procedimento de separação, é melhor. E sim, a gente precisa ter, né, um fechamento ali do nosso perímetro, como a gente comentou no começo, para segurança, para controle de como que está sendo executada a nossa obra. E aí, deixa eu mudar aqui. Pronto. Aí vamos conversar sobre a terceira questão. A baixa de habite-se pode ser solicitada a qualquer momento pelo gestor ou proprietário da obra, independente da etapa em que se encontra, já que se trata de documento imprescindível para a liberação de financiamento. O quanto antes o empreendimento possuir esse documento, melhor para os clientes. Não, o habite-se, ele é solicitado ao final da obra, depois que a obra já está pronta, né? Aí sim, a gente vai pedir o habite e vai ser feito a fiscalização para entender se o empreendimento foi realizado dentro, né, do que ele tinha sido aprovado na prefeitura. Então, o habite vem depois, ele vem no final. Ele não pode ser pedido em qualquer momento, tá? Ele é um documento para o final. Então, que é solicitado no final da obra. Então, está falso. Beleza. E aí, aqui, nesta segunda questão, beleza? A gente tinha uma questão de completar, né? De utilizar os tópicos que estavam ali disponíveis para que a gente completasse as frases, né, que estavam soltas. Então, considerando as frases que seguem nos itens 1, 2 e 3, para cada frase analise palavras ou expressões enumeradas pelas letras A, B e C, a fim de determinar aquelas que preenchem as colunas de cada frase. Então, a gente tinha algumas opções e aí eu coloquei os preenchimentos aqui para vocês. Então, vamos lá. A placa de obra é um elemento obrigatório a ser afixado no tapume e deve conter nome dos autores de projetos e responsáveis técnicos que executam a obra. Então, dentro das opções que a gente tinha, os responsáveis técnicos são a resposta mais adequada, tá? O que a gente precisa? Entender qual que é o responsável que está ali, que está respondendo por aquela obra, né? Então, isso é uma das etapas essenciais. Os responsáveis técnicos de execução que estão ali produzindo, né, essa obra precisa ter o nome deles ali e o número do registro. Na segunda parte, antes do início da terraplanagem, como garantia da estabilidade dos lotes vizinhos, executa-se a do solo. E aí a gente tinha a fundação, projeto de fundações e a contenção. Para que a gente comece o projeto de terraplanagem, comece essa movimentação de terra, a gente precisa garantir que as outras edificações que estão próximas vão estar estáveis. E aí sim, a gente precisa realizar uma contenção quando for necessário, né? É nossa obrigação ali manter a estabilidade das construções vizinhas, não atrapalhar as construções vizinhas dentro da movimentação que a gente precisa fazer. Então, se eu precisar de contenção do solo, a gente realiza contenção do solo, né, para segurar essa situação. Então, aqui, contenção vem primeiro. E aí, na terceira frase, ao se demolirem as vigas, lajes e pilares de uma edificação antiga para a construção
de uma nova, os entulhos gerados se enquadram em qual classe, né? Então, como a gente viu ali na parte de destinação de resíduos, né? Acabamos de dar uma revisada, vigas, lajes e pilares vão estar ali com conteúdo principalmente de concreto, né, em si. E aí a gente vai encaixar esse material, esse volume de material ali de concreto na nossa classe A, principalmente, né? Concreto, argamassa e revestimento e tudo mais, vai ser sempre na classe A, tá? Então entrou aqui essa resposta. Acho que era isso. Em relação a essas questões aqui, pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Jóia. Beleza. Seguinte, tinha uma terceira questão, né, que vocês fizeram em relação à preparação de terreno. Essa terceira questão, ela era aberta, né, e tal, era mais para vocês pensarem em relação lógica. Então, ela não tem uma resposta correta. Eu vou analisar o que vocês colocaram para mim, tá? Não, não tem uma resposta certa, né, ou errada, né? Mais para vocês pesquisarem mesmo, né? Acho que eram opções de materiais utilizando resíduos, né? Então a gente já está falando de pegar esses materiais da construção civil, que são as sobras da construção civil, os resíduos, como utilizar eles dentro de outras etapas da construção, de outros tipos de construção, dentro do nosso próprio segmento, né? Dá sentido para esse material. E aí vocês vieram com algumas respostas muito legais, com alguns tipos de utilização, de reutilização desse material muito, muito interessantes, né? Então, foi uma resposta bem rica ali que vocês deram, então foi bem legal. Tá, gostei bastante. Beleza. E aí, pessoal, a segunda etapa que a gente comentou aqui foi a parte de locação da obra, tá? Então, vamos falar de como que a obra vai ser locada dentro do terreno. Então, nós já estamos lá com a superfície nivelada, com a superfície pronta, terreno bonito, faceiro. E aí a gente vai começar a pensar em como fazer essa construção. Então, a gente vai transferir do projeto para o terreno. Então, de uma escala reduzida, né, que é a escala do projeto, para uma escala real, para a escala que a gente realmente vai utilizar. E aí a gente conversou sobre o ponto de referência, né? A gente vai ter um ponto de referência e é a partir desse ponto que os nossos elementos, as nossas extremidades vão ser marcados, tá? Então, o nosso ponto de referência é chamado de referência de nível e ele vai ser um marco zero ali, delimitado para a nossa obra. Normalmente a gente utiliza o marco plano e altimétrico que já está sendo trabalhado dentro do projeto de topografia, tá? Ele vai ser externo ao terreno normalmente, então olha aqui aonde que está, né, o nosso ponto de referência de nível, né? Ele está externo ao nosso terreno e a partir dele que a gente vai realizar essas marcações. Então ele é uma referência tanto, né, no plano ali do nosso terreno, mas é uma referência também de altura. Por isso que a gente tenta aproximar ele ali do nível da rua, né, que é o nível que a gente vai querer trabalhar. E aí, se a gente tiver uma movimentação de altura em relação a esse nível, ele é o nosso marco zero principal, que é o nivelamento ali da rua, da calçada, né, aonde o empreendimento vai estar sendo montado, tá? Então, ele é marco zero em todos os sentidos. E aí, a gente marca em relação a esse ponto, a essa referência de nível, e sempre em relação a ele, tá? Qualquer elemento, qualquer extremidade, sempre em relação a ele, para a gente evitar a propagação de erros, né? A gente comentou um pouco sobre isso na aula. Então, se eu faço uma marcação partindo desse primeiro ponto, marco um segundo, marco um segundo ponto. Esse segundo aqui está errado. E aí eu marco outro ponto em relação a esse, aí eu vou ter dois pontos errados. E daí eu vou só propagando erro, propagando erro. Então, o ideal é que a gente tenha um ponto só, que é essa referência, e tudo seja marcado em relação a ele,
para que se a gente tiver erro, seja um e não vários, tá? Para que a gente consiga corrigir, né, de uma maneira mais rápida e tenha uma precisão maior na hora de alocar esse tipo de equipamento. E aí a gente conversou sobre as nossas estruturas provisórias de madeira que vão auxiliar a fazer essa alocação da obra, né? A fazer a instalação ali das extremidades e tudo mais, a colocar os nossos elementos. Então a gente falou sobre as estruturas provisórias, que vão ser o gabarito ou tabeira, né? Perto da prova, falar em gabarito dá até medo, né? Mas é esse nome. E aí vão ser instalados, certo? Essas estruturas provisórias, sempre em volta ali no perímetro da edificação em si, né? Não do terreno. Quando a gente falava de canteiro, a gente fala de um fechamento das extremidades do terreno. Quando a gente fala aqui de locação da obra, o ideal é que a gente se afaste um pouquinho da edificação para que consiga trabalhar dentro daquele perímetro ali para montar a edificação, que já vai ser menor do que o terreno, né? Vai estar utilizando parte do terreno, tá? E aí a gente pode ter as tabeiras contínuas, né? Que vão ser gabaritos inteiros ali ao longo de todo o perímetro e vão auxiliar para essa montagem dos elementos. Ou a gente pode ter o uso de cavaletes, então alguns gabaritos espalhados ao longo do perímetro, mas não tem um fechamento ali completo, né, do perímetro da edificação, né? E aí o que pode acontecer quando a gente tem uma situação dessa que pode ter uma movimentação desses gabaritos, né? Eles são equipamentos de madeira normalmente, então sim, eles são um pouco mais instáveis em relação a locar, né? Pode se movimentar mais fácil, né? Não está preso. O ideal é que a gente consiga tirar ele depois com facilidade, né? Que ele fique só no momento onde a gente necessita. E aí o que pode acontecer se eu tenho uma movimentação de equipamentos pesados ali perto, se eu tenho uma movimentação de pessoas muito grande, esses gabaritos podem acabar se movimentando e mudando as nossas marcações, tá? Então tem que ter esse cuidado ali para manter sempre no nível e no local que a gente pensou inicialmente, que é onde tem que estar alocado cada gabarito, tá? Tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso quando a gente fala do uso de cavaletes, principalmente para obras grandes, né? Que é difícil da gente ver essa movimentação. E aí a gente falou do que são realizados, como que são feitas as marcações. Então, principalmente a gente vai começar marcando os eixos da edificação, né? Então a gente marca as extremidades da edificação, vão marcar os elementos principais ali de fundação e é a partir deles que a gente vai marcar os pilares também. Então vai ser essa junção fundação-pilares, né? Vai estar marcado ali os eixos e depois a gente vai vir com a vedação, né? Com o elemento ali para fechar, para dar o acabamento, tá? Então a gente começa marcando os eixos, né? Principalmente os eixos externos ali e a gente entra para todos os pilares, marcando os eixos de todos os pilares. E com os eixos dos pilares, a gente consegue trabalhar com a fundação, tá? Com os elementos de fundação, fazer essa marcação, que é o primeiro elemento que vai ser construído mesmo, né? A gente comentou já sobre as fundações na última aula, aí que já entrou na unidade 3. Então, o primeiro aspecto ali que vai ser construído, o primeiro elemento são as fundações. Então, a gente precisa dessa marcação inicial, tá? E aí, principalmente, pessoal, cuidar com os locais, aonde que eu estou colocando, né, o eixo do meu pilar, o eixo do meu elemento de fundação, da minha sapata, da minha estaca, porque se eu tiver uma movimentação desse tipo de elementos, são elementos estruturais que estão recebendo carga da edificação, eu vou ter uma descentralização da carga, e isso pode causar esforços, né, que não foram previstos, de tração, de flexão, pode dar flambagem no pilar, pode dar uma ruína desse elemento, tá? Ele pode romper. Então a gente precisa cuidar com essas marcações de eixo para elas estarem exatamente
como foi pensado no projeto estrutural. Então, sim, realizar essas conferências, tá? Com muito cuidado e cuidar na hora da execução. Essa etapa é bem importante, né? De ser cuidada ali. Como a gente sabe, né? Os elementos estruturais seguram tudo. Então, se ele tiver errado, né? A gente pode ter um problema bem grande, tá? Mas o coeficiente de segurança, professor, ele segura até um certo momento, né? Mas não até o final. Então, tem sim coeficiente de segurança, mas ele não vai aguentar tudo, né? Se a gente tiver uma descentralização ali, ele pode não aguentar, tá? Como que a gente faz essas marcações, né, pessoal? Utilizando os fios de nylon. Então, a gente prende os fios de nylon nos nossos gabaritos e vai realizando as marcações ali dos eixos, né? Monta aonde que estão localizados os nossos elementos e tudo mais, para chegar numa marcação ali que a gente consiga utilizar e depois consiga tirar com facilidade, né? São materiais bem tranquilos ali da gente conseguir utilizar, tá? E aí vocês fizeram também alguns exercícios relacionados à alocação de obra, tá? Então vamos lá falar sobre isso. Primeiro exercício, analise as afirmativas a seguir, verdadeiro ou falso, né? E de novo, pus o verdadeiro em azul, o falso em vermelho, e aí tinha uma opção de alternativa, né? Ela tá ali em verde. Então vamos conversar sobre cada aspecto. O projeto arquitetônico apresenta a edificação em uma escala ampliada com relação à realidade, por isso faz-se necessária sua redução no momento de implantação da obra. É falso, é o contrário, né, pessoal? O nosso projeto arquitetônico, o nosso papel, está numa escala reduzida, e aí a gente amplia para voltar para o real ali na nossa obra, né? A gente tem algumas escalas aí que são bem usuais, 1:50 para projeto arquitetônico. Quando a gente vai para cobertura, a gente fala em 1:200, 1:500, né? Nas plantas de situação também. Então, dependendo do tipo de projeto, a gente vai utilizando diferentes escalas. Quando a gente fala dos complementares, aí a gente tem os detalhamentos isométricos, por exemplo, que vão para a escala 1:20, 1:25. Tudo isso, né, é uma redução em relação ao real. Então, a gente amplia para colocar na obra e não o contrário. Segundo, na locação da edificação, é desejável que os pontos sejam marcados sempre a partir da referência inicial para evitar a propagação de erros. Verdade, foi o que a gente comentou ali antes, né? O ideal é que a gente tenha um ponto e a partir de só aquele ponto, né, que a gente vai montando os nossos eixos, as nossas extremidades ali para montar o gabarito e tudo mais, né, para que a gente tenha um cuidado em não ficar propagando o erro de o ponto antigo estava errado, esse também vai estar errado, o próximo vai estar errado. Então, manter um ponto só de rever. Opa, só um segundo. Não é corona, gente, é sexta-feira, tá? É muita aula durante a semana, o negócio fica pesado. Chega na sexta, eu já nem sei onde é que tá minha voz. Aí, pessoal, então tá correto, né? É verdadeiro essa afirmação. A gente precisa evitar a propagação de erros com um só ponto de referência. Terceiro, vamos lá. Há dois tipos principais de tabeiras, as contínuas e as estruturas espaçadas, né? Os cavaletes. Para as construções de grande porte, os gabaritos espaçados são interessantes, porque otimizam o espaço e facilitam os serviços. Sim, eles são interessantes. No entanto, a gente pode ter um problema em relação à movimentação, né, dos eixos e das nossas marcações, que a gente comentou agora. Então, ele tem uma possibilidade muito maior de ter erro, tá? De acabar movimentando o cavalete e a gente nem vê que teve essa movimentação. Então, eles são interessantes, mas não tanto, tá? Principalmente para obras de grande porte, porque a gente tem dificuldade de ver essa possível movimentação. Então, essa última questão está errada, está falsa.
E aí a única afirmativa que estava correta era a 2. Então a resposta era letra A. Beleza? Aqui tranquilo. Se ficar em dúvida alguma coisa, manda para mim, tá? Vamos conversando ali. E aí na questão 2 aqui, são apresentadas afirmativas acerca do tema locação de obras. Julgue se são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá na primeira. A mangueira de nível é uma ferramenta útil sempre que dois pontos se encontrem alinhados e se deseja conhecer a distância horizontal entre eles, sendo inclusive bastante empregada nas medições onde é necessário vencer obstáculos. Sim, a mangueira de nível é um tipo de equipamento que pode ser utilizado para medir a distância horizontal, para auxiliar nesse processo, com um equipamento super simples, né? Com o nivelamento ali de água e tudo, a gente consegue fazer essa marcação e fazer os cálculos de distância horizontal. Então, ainda assim, é muito utilizada e tem essa facilidade ali de auxiliar quando a gente precisa vencer obstáculos, né? Porque a mangueira é flexível, ela consegue vencer, a gente consegue fazer esse processo ali com facilidade. Então, é verdadeiro. Segundo, na marcação dos elementos de fundação, pode ocorrer a movimentação de terra, por isso é importante impedir o deslocamento dos pontos locados e garantir a sua conferência no momento da execução, com toda certeza, né? 100%. Então, sim, nós precisamos cuidar com as movimentações de terra, dependendo do tipo de fundação, né? Como vocês viram, a gente vai precisar deslocar a terra, vai precisar realizar uma escavação do furo, então tem que ter o cuidado para a hora que for realizar a execução em si, conferir se o eixo está correto, se é realmente naquele local, né? Se a gente tem a geometria adequada dentro do que o projeto estrutural ali de fundação previu. Então, sim, tem que fazer esse processo, cuidar com esse procedimento, tá? E aí vamos para a última ali. A locação é uma etapa da obra de muita responsabilidade, pois o posicionamento dos elementos estruturais depende dessa marcação inicial. Um pilar que tenha sido locado errado corre o risco de receber uma carga excêntrica não planejada pelo calculista. Sim, né? Também, de novo, é o aspecto que a gente comentou, os elementos estruturais, eles são os elementos que recebem a carga na nossa edificação. Então, se eu movimentar a sua marcação e construir, executar ele no local errado, eu vou receber carga excêntrica, eu posso ter um problema bem grande relacionado a isso, né? Então, tem que ter todo um cuidado nesse momento de locação de obra, quando a gente estiver executando esses elementos que vão receber a carga máxima ali da nossa edificação, tá? Então, é verdadeiro também, todas são verdadeiras. E a gente entra na terceira. Deixa eu me mudar de novo. Aí. Terceira questão. Considere a figura a seguir, que representa em um projeto de fundações um pilar, suas estacas e o bloco de coroamento, um elemento de transição na estrutura. Nesse projeto, o pilar chega ao nível mais baixo da edificação, descarrega sua carga no bloco, que redistribui para as estacas essas cargas. Os elementos de fundação profunda, estacas, transferem para o solo as solicitações impostas pela edificação. E aí era para a gente descrever qual que seria a posição do eixo, né, do centro geométrico ali, de cada uma das estacas, né, das 3 estacas que estão presentes no nosso bloco de coroamento, tá? Então, a gente tem o pilar aqui, né, ele tá num retângulozinho, acho que tá difícil de ver. Deixa eu ver se eu consigo marcar ele. Reto, pessoal. Eu não consigo fazer, ainda não tenho essa coordenação motora. E sim, eu sou formada em engenharia civil, eu juro. Eu sabia desenhar, mas no computador descobri que sou uma negação. Por isso que existe a linha reta no AutoCAD. Tá? Olha aqui o nosso pilar. Ele está aqui. Beleza?
E aí, a gente queria marcar qual é o centro das estacas a partir desse pilar, tá? Então, nós temos o pilar. Ao redor do pilar, a gente tem um bloco de coroamento. Então, a gente tem um pilar retangular. O pilar dá um bloco de coroamento. Ele é diferente do bloco de fundação que a gente falou na aula passada, tá? O bloco de fundação é um tipo de fundação. Ele mesmo vai distribuir as cargas para o solo. O bloco de coroamento, ele é um elemento de transição, né? Como está falando ali. Ele vai receber a carga do pilar e ele vai distribuir para o elemento de fundação que vem na sequência, tá? Ele vai fazer essa conexão para que a gente tenha uma área maior, para que distribua as tensões numa superfície de contato maior e para que a gente possa utilizar até geometrias maiores ali de fundação, né, ou uma quantidade maior de tipos de fundação, né, como vocês viram aqui tem 3 estacas, então para que a gente consiga redistribuir isso, dependendo da carga que vem do pilar, isso é necessário, né, quando a gente tem uma carga muito grande ali, às vezes a dimensão do pilar não vai comportar para chegar na fundação, ou aquela fundação não vai aguentar aquela carga, então é melhor que a gente tenha mais elementos para dar uma redistribuída. É nesse sentido, né, que a gente faz a utilização do bloco de coroamento, tá? Então, tá aqui, peraí. O nosso bloco. Beleza? E tá aqui as nossas estacas. Aqui a gente tem o da estaca A. Aqui embaixo da estaca B. E aqui, tá? E aí a gente foi o quê? Trabalhando com o eixo principal do pilar, vendo qual era a dimensão, né, dos centros ali das estacas, tá? Então, variando em relação a isso aqui, né? Que é o nosso eixo principal. E aí foi vendo as variações. Então, para A, ela está bem na linha do pilar, então eu não tenho movimentação em X, ela está na linha ali do eixo X, beleza. Aí eu não tenho essa movimentação, vai ser zero. Mas em altura, o A está 103 centímetros acima, né, da minha geometria, do meu centro geométrico ali do pilar. Então eu conto mais 103 para cima. Na estaca B, aqui do ladinho, a gente tem uma movimentação da estaca, né, na direção negativa ali do nosso eixo, em 87 centímetros no eixo X, tá? E temos uma movimentação para baixo também no eixo Y de 49 centímetros. E aí a gente faz essa marcação do menos e do mais para saber em relação ao centro, né? A gente monta um plano cartesiano em relação ao centro do pilar e vai realizando essa movimentação para fazer a marcação corretamente. E aí na estaca C aqui, nós temos também 87 centímetros de movimentação em X, mas é para outra direção, então ficou positivo, e também 49 centímetros para baixo em relação ao eixo Y, então o menos 49. Aqui nessa questão ficou alguma dúvida? Ou nas outras de cima ali? Tranquilo? É bem comum, gente, ser realizada a marcação das estacas, né, da sapata, a partir do eixo dos pilares, né? Então a gente sempre trabalha com os elementos de fundação primeiro, de fundação, os elementos estruturais primeiro, esses eixos, e daí a partir deles a gente consegue fazer a marcação correta das nossas fundações, como é feito nesse exemplo aqui. Então tá de boa, tá tranquilo? Vou mudar o meu ponto.
Todo mundo vivo, todo mundo bem. Estamos quase no final da revisão aí, tá? Acho que essas 2 aulas eram as que eu tinha mais pontos aí para relembrar com vocês, porque elas foram dadas em vídeo, né? E eu não tive esse contato, né, para entender se vocês tinham alguma dúvida. Acho que era isso, meu povo. É isso aí. Depois da parte de locação de obra aqui, aí a gente entrou já na unidade 3, né? Que a gente comentou sobre os elementos de fundação em si. Então, essa parte da unidade 3, ela já não vai entrar na nossa aula, né? Ela não vai estar compreendida dentro dessa... não vai entrar na prova, né? Não vai estar compreendida dentro dessa prova, tá? Então, até a parte de locação aqui de obra ainda vai estar dentro da prova. Então, vamos voltar lá. O que a gente vai ter para a prova, né, pessoal? Contato com o cliente, anteprojeto, projeto e custos. Não, eu não vou cobrar para vocês fazerem um orçamento completo na prova, como vocês fizeram no trabalho. Eu faço esses trabalhos maiores, como aquele do orçamento, né? Exatamente para que vocês não precisem realizar ele na prova, para que vocês realizem ali com consulta, conversando comigo, tirando dúvidas e tudo mais, para não precisar entrar naquele momento. Aí a gente entrou canteiro de obras, preparação do terreno, né? Preparar o terreno para isso, e locação da obra, né? Como que a obra está locada ali dentro do terreno. Vamos voltar lá na parte da prova. Tá? Então, pessoal, de novo, vamos reforçar. A nossa avaliação ficou no dia 24, na sexta-feira. Ela abre no horário da aula, tá? E eu vou estar aqui no Teams entre as 8h30 e as 11h15 para tirar as dúvidas de vocês, né? Para que a gente consiga acompanhar vocês durante a prova. Eu não vou auxiliar a resolver as questões em relação ao conteúdo. A ideia é que eu auxilie vocês em relação ao sistema, tá? Porque nós temos algumas questões diferentes e tudo mais. E em relação a isso, vocês podem ter dúvidas, né? Para como responder, alguma coisa nesse sentido, tá? Vai valer 1.000 pontos. Material cobrado, que a gente viu aqui na revisão, né? As nossas unidades 1 e 2 completas. A prova é online, feita pelo AVA, e vai estar na seção 1, unidade 1, tá? 1.1, na parte aula. É lá que vai ficar todos os questionários para todas as disciplinas. Essa aula de hoje está sendo gravada e ela vai ficar disponível para vocês através de um link lá no AVA, tá? Vai ficar lá no AVA, assim como todas as aulas que estão sendo dadas, né, nesse modo aqui de isolamento, né, quando a gente está longe. E aí eu vou disponibilizar logo que a gente terminar a aula aqui, vou baixar esse conteúdo, colocar no YouTube e mandar para vocês ali no grupo também, tá? Os PDFs, aonde estão os PDFs? Tem um link ali do OneDrive que fica, né, sempre na descrição do grupo. 3 pontinhos ali do lado, dados do grupo, tem um link na descrição. A aula de hoje já está lá, tá? Então, semana que vem a gente vai ter prova. E aí, na outra semana, a gente vai continuar o nosso assunto falando dos elementos estruturais, tá? E a ideia é que a gente volte para o presencial no dia 4/5, né? Se Deus quiser. E o corona deixar. Beleza? Pessoal, Beleza. em relação... Oi? Beleza. Beleza? Gente, em relação à aula de hoje era isso, né? Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram resolver, algum questionamento, um desabafo, né? Manda aí para mim. Tudo certo? Foi produtiva a revisão? Deu para dar uma acalmada, né? Acho que o objetivo era esse também. Eu sei que o sistema da prova vai ser diferente, né, pessoal? Como vocês estão se adaptando, a gente também está, né? Em relação ao sistema, de como fazer essas aulas online, como fazer a prova nesse formato, né? Então, eu vou estar aqui para tentar auxiliar vocês da melhor maneira que eu conseguir, para vocês fazerem uma boa prova, para a gente ter um resultado legal
e, né, não, ser uma coisa produtiva. A gente precisa fazer essas aulas online serem produtivas, tá? Esse é o nosso objetivo principal. E não adianta a gente ter só o trabalho aqui, né, se vocês não estiverem aproveitando, tá? Isso que acho que é o essencial ali, vocês estarem conseguindo utilizar essas aulas da melhor maneira, beleza? Galera, estão liberados por hoje. Era isso. Muito, muito obrigado pela participação aí de todo mundo. E eu tô aqui na semana que vem para ajudar vocês na prova. Tá joia? Obrigada, professora. Muito obrigada. Um bom dia para vocês, gente. Almocem, descansem, tá? E aproveite o fim de semana aí, né? Em casa. Eu vou finalizar a gravação.